Olá, boa noite. Ordem dos Advogados lança campanha para a paridade de gênero dentro da instituição. Nós queremos sim que em todo pleito eleitoral dentro da Ordem, seja em subseções, em seccionais ou no Conselho Federal e também dentro das caixas de assistência ao advogado, que no mínimo 50% dos candidatos sejam homens advogados e o resto 50% sejam mulheres advogadas. Vereador Alex Necker solicita informações sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc em Passo Fundo. Nós queremos agora colocar da forma mais transparente possível como esse recurso federal que está vindo ao nosso município será utilizado pelos trabalhadores da cultura, ou seja, como a Prefeitura Municipal vai disponibilizar esse recurso para esses trabalhadores, para esse segmento importante da economia local. Ronaldo Rosa presta apoio a movimento que pede retomada da tramitação de processos no Poder Judiciário. 80% dos processos ainda são físicos, então imagina o grande prejuízo para os advogados que precisam prestar o seu serviço, dependem da prestação do seu serviço para manter o seu escritório, manter a sua vida particular. E ainda, governo anuncia 55 milhões de reais para enfrentamento da estiagem no estado. Todos os municípios com decreto de emergência terão no mínimo um poço. 102 municípios terão 10 açudes, cada município. Foi lançado pela Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil o projeto Valentina. A ação quer democratizar as eleições da OAB e instituir a paridade entre homens e mulheres dentro da ordem. A presidente da subseção de Passo Fundo falou da importância desta medida. Olá, meu nome é Morgana Bordignon, eu sou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Passo Fundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço que a TV Câmara sempre nos proporciona para trazer novidades, tanto à cidadania como à advocacia. E hoje eu venho trazer uma novidade muito recente. Dentro dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos com um projeto para alterar o nosso Estatuto da Advocacia, que se chama Paridade. É um projeto da Comissão Nacional da Mulher Advogada, pleiteando paridade nos pleitos eleitorais internos da Ordem dos Advogados do Brasil. Significa dizer o quê? Nós queremos sim que em todo pleito eleitoral dentro da Ordem, seja em subseções, em seccionais ou no Conselho Federal e também dentro das caixas de assistência ao advogado, que no mínimo 50% dos candidatos sejam homens advogados e o resto, 50%, sejam mulheres advogadas. Com isso, estamos pleiteando realmente a igualdade de gênero, né? Que nós possamos estar em todos os lugares que o homem advogado também está. Essa é uma luta que já vem de alguns anos. Por exemplo, em 2014 tivemos uma grande conquista de ter assegurado no mínimo 30% em cada pleito eleitoral de mulheres em todas as diretorias. 2014 tivemos aprovado o Plano Nacional da Mulher Advogada em todo o país, né? Em todas as seccionais do Brasil existe esse plano de valorização para advogada e que isso depois acarretou que a Caixa dos Advogados do Brasil e estadual também fornecesse alguns benefícios para a mulher advogada, como por exemplo o auxílio maternidade. E agora, em 2020, após a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada antes da pandemia, o qual foi promovido e foi conclamado, enfim, aprovado, esse projeto da doutora conselheira federal Valéria Jungmann, justamente para fazer com que o nosso estatuto o Estatuto da Advocacia seja modificado, a fim de conseguirmos a tão esperada paridade dentro do nosso órgão interno da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto iniciou em março, agora no dia 28 de junho esse projeto foi entregue ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e agora nós já estamos em cada
seccional desse país, conversando, discutindo e tratando sobre a paridade. Então, logo mais teremos novidades. Eu creio que até as próximas eleições internas da Ordem, que se ocorrerão em 2021, já teremos a paridade entre homens e mulheres, advogados e advogadas dentro da nossa instituição. E posteriormente, se essa alteração estatutária for realmente deferida, temos uma luta maior ainda, que é levar a questão da paridade para dentro da política brasileira. Fazermos com que metade dos políticos brasileiros sejam homens e metade sejam mulheres. Aí sim nós teremos a tão sonhada igualdade de tratamento entre homens e mulheres. E o vereador Alex Necker encaminhou ao Poder Executivo um pedido de informações sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc em Passo Fundo. O parlamentar tem acompanhado as manifestações em defesa da construção de uma política emergencial para atender às demandas da produção artística e cultural. Eu tenho acompanhado muito o movimento cultural brasileiro, movimento nacional, movimento estadual e o movimento municipal. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, os setores da cultura, o setor da cultura brasileira foi um dos primeiros a paralisar, ou seja, os trabalhadores da área da cultura não puderam mais trabalhar. Para amenizar essa situação, o Congresso Nacional se movimentou, se mobilizou e, com a pressão do setor cultural nacional, estados e municípios, aprovou uma lei emergencial da cultura, a Lei Aldir Blanc. Essa lei pretende direcionar recursos do Fundo Nacional de Cultura aos municípios, aos estados. O valor de 3 bilhões que está no Fundo Nacional de Cultura será direcionado a estados e municípios brasileiros para que possa auxiliar os trabalhadores da cultura nesse momento de pandemia. Nós ingressamos agora, essa semana, com um pedido de informação para que o Executivo Municipal, para que a Prefeitura Municipal nos diga e nos detalhe como será feita a destinação do recurso que a cidade de Passo Fundo vai receber. Nós temos uma informação extraoficial que o município vai receber entre 1.200.000 e 1.300.000 reais pela Lei Aldir Blanc. Nós queremos saber como o município vai direcionar esse recurso. A lei federal ela determina 3 formas de que esse recurso possa ser disponibilizado aos trabalhadores da cultura. Em Bolsa Auxílio, um valor mensal de R$ 600 reais por trabalhador da cultura, por 3 meses. Um direcionamento de parte desse recurso para a manutenção de espaços culturais, que daí os espaços vão se credenciar, vão se inscrever e vão se apresentar para receber esses recursos, no valor de até R$ 10.000. E uma terceira forma que é através de editais públicos que possam contratar espetáculos, comprar apresentações que serão realizadas futuramente ou que serão realizadas via internet por esses trabalhadores da cultura no município de Passo Fundo. Então nós queremos, com esse pedido de informações, que o município possa nos detalhar como será feita a destinação do recurso que vem do Fundo Nacional de Cultura através da Lei Aldir Blanc para o município de Passo Fundo. O município de Passo Fundo já lançou 2 editais com recursos próprios, que estão com inscrições abertas. Os trabalhadores da cultura, os grupos de teatro, os grupos culturais da nossa cidade estão se inscrevendo. Nós queremos agora colocar da forma mais transparente possível como esse recurso federal que está vindo ao nosso município será utilizado pelos trabalhadores da cultura, ou seja, como a Prefeitura Municipal vai disponibilizar esse recurso para esses trabalhadores, para esse segmento importante da economia local. Essa é uma ação do nosso mandato, mas é uma das medidas que os vereadores podem fazer para fiscalizar e acompanhar a execução dos recursos públicos na nossa cidade. Nós vamos fazer isso com a cultura, agora nesse momento, mas também vamos continuar fazendo como já fizemos em outros vários momentos do acompanhamento da execução orçamentária do município. A Lei Aldir Blanc veio para garantir o mínimo necessário para esses trabalhadores que estão passando por necessidades nesse período de pandemia. Nós queremos contribuir e a nossa forma de contribuir é, além de lutar pela vinda do recurso, nos somar no esforço da cultura para que a lei fosse aprovada, agora garantir que tenha a maior transparência possível na destinação dos recursos a esses trabalhadores. Essa é a nossa luta, esse é o nosso compromisso.
E depois do intervalo, o governo do estado anuncia a destinação de recursos para o plano de enfrentamento à estiagem. Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para 2 semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Cuide-se, você também. A pandemia do coronavírus parou o mundo, mas quem precisa de sangue para viver conta com a sua doação para não parar para sempre. Se você não foi infectado pelo coronavírus e não apresenta sintomas da doença, doe sangue. A doação de sangue é segura para quem doa e para quem recebe. Agende dia e hora para a doação. Use máscara e evite aglomeração, mas não deixe de ajudar a quem precisa de sangue para viver. Procure o hemocentro mais próximo e deixe um pouco de você, que é muito para outros. Doar sangue é doar vida. O vereador Ronaldo Rosa protocolou uma moção que busca apoiar a classe dos advogados. O grupo está sob risco devido à paralisação da tramitação dos processos físicos no Poder Judiciário. O parlamentar destacou que a ação irá beneficiar milhares de pessoas que aguardam ansiosamente por uma decisão da Justiça. O objetivo principal dessa moção é apoiar um grupo independente de advogados aqui na nossa cidade, que desde que começou esse período de pandemia, que já vão para 3 ou 4 meses, estão tendo um grande prejuízo no seu trabalho profissional, porque mesmo que nós tenhamos hoje a possibilidade de tramitação de processos via online, 80% dos processos ainda são físicos. Então, imagina o grande prejuízo para os advogados que precisam prestar o seu serviço, dependem da prestação do seu serviço para manter o seu escritório, manter a sua vida particular. Mas mais ainda que isso, principalmente a questão do cidadão que está com uma ação na justiça e que está aguardando aí um resultado positivo ou o resultado qualquer que seja para diminuir a sua expectativa, a sua aflição. Então nós estamos nos somando junto a esses advogados, estamos pedindo para que o Poder Judiciário reveja essa situação, inclusive os advogados estão dispostos de forma voluntária a colaborar com esse serviço, até com o pessoal, para que seja retomado os processos e os prazos de tramitação desses processos no Poder Judiciário. Esperamos que também outras cidades do Estado façam a mesma moção do que aqui em Passo Fundo estamos fazendo, porque isso está afetando todo o Estado e assim nós vamos criar uma rede de apoio aos advogados e, retomando os trabalhos, com certeza os resultados e a justiça realmente será feita. O governo do estado anunciou ontem a destinação de recursos para minimizar os efeitos da seca que atingiu o Rio Grande do Sul no início deste ano. O investimento será de mais de 55 milhões de reais. Esses 55 milhões e 100 mil reais, 10 milhões são da Assembleia Legislativa, que serão destinadas para perfuração, para fazer 1.025 poços, açudes, que serão feitos pela agricultura, 1.025 em 102 municípios. Então, cada município receberá 10 açudes. Além desses recursos da Assembleia, também teremos recursos para a perfuração de 55 poços, que serão destinados dentro desses 10 milhões da Assembleia. O governo do Estado entra também com 10 milhões. Esses 10 milhões é para a perfuração de 50 poços, e também para horas máquinas
para 53 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Além desses 2 recursos da Assembleia e do próprio governo do estado, nós temos os recursos então, do MDR, eu já falei e agradeci o deputado, que são 6 milhões para perfuração de poços que serão feitos através da Secretaria da Agricultura. E também a FUNASA, que eu vi que a Carla chegou agora ali, um abraço, Carla, que estará perfurando os restantes dos poços. O resultado de tudo isso significa o seguinte: todos os municípios com decreto de emergência terão no mínimo um poço. 102 municípios terão 10 açudes, cada município. E outros 53 municípios receberão horas máquinas. É fruto de um trabalho coletivo. Todos, a definição dos municípios seguiram critérios técnicos, ou da Defesa Civil, ou da Emater, ou também do levantamento da situação financeira que cada município apresenta. E ainda falando do Estado, o nosso assunto agora é a segurança pública, já que no último mês houve uma redução de mais de 20% no número de homicídios em todo o Rio Grande do Sul. Depois de atingir os menores índices de criminalidade da década no ano passado, o Rio Grande do Sul continua reduzindo os números. No primeiro semestre de 2020, o índice de homicídios teve queda de 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 901 vítimas, enquanto nos primeiros 6 meses de 2019 foram 987. São 2 anos consecutivos registrando menos de 1.000 assassinatos neste período, o que não ocorria desde 2011. Nós temos o acompanhamento diário da questão dos homicídios. Então, no início do mês de maio, por exemplo, quando nós verificamos nesse acompanhamento diário de que havia uma disputa, começando a se acirrar uma disputa entre organizações criminosas em Porto Alegre, se reuniu a Polícia Civil, a Brigada Militar, suas áreas de inteligência, e a partir dali planejaram ações integradas, conjuntas, desde dentro do sistema penitenciário até a área externa, né? E nós tivemos, então, esses resultados que estamos colhendo aí agora. Então, o trabalho de inteligência, o monitoramento, o foco na territorialidade, trabalhando sempre medindo como estão as coisas. Analisando apenas o mês de junho, houve uma queda de 21,9% no número de homicídios em relação ao mesmo mês no ano passado. Foram 125 vítimas em 2020, contra 160 em 2019. Os crimes patrimoniais tiveram baixas expressivas. O roubo de veículos teve retração de 19,8% no acumulado do primeiro semestre, em relação ao ano passado. São 1.195 casos a menos. No comparativo do mês, o resultado foi recorde. O número de veículos roubados em junho caiu de 864 no ano passado para 663 neste ano, que é o menor total para este período desde o início da série histórica no Estado, em 2002. A ação das forças de segurança, somadas à menor circulação de pessoas em função do distanciamento social, fez os ataques a banco e no transporte coletivo caírem pela metade no semestre. Foram 30 casos a menos de roubos e furtos a banco e 642 delitos a menos no transporte coletivo. Tem a ver também com o distanciamento social, tem a ver sim com a pandemia, mas é importante dizer, tem essa influência, nós reconhecemos essa influência, mas desde o ano passado, antes da pandemia, nós já vínhamos nesse patamar de redução a cada mês nos crimes patrimoniais também. O crime de feminicídio em junho registrou 1 caso a menos do que no ano passado. Foram 8 este ano e 9 em 2019. É o segundo mês em que há melhora do indicador, mas no acumulado do semestre o número aumentou em 24%. Foram 51 vítimas neste ano e 41 no ano passado. Nós vamos aos poucos buscando essa diferença e não tenho dúvida que com o trabalho integrado das nossas forças de segurança, Polícia Civil, Brigada, Bombeiros Militar, SUSEP, IGP, DETRAN, as guardas municipais, os municípios são importantes, né? Os próprios
atores do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário, a própria OAB, Defensoria Pública, com o trabalho de todos nós vamos também conseguir chegar até o final deste ano com o indicador de feminicídio reduzido. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.